A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Graças a Deus, estamos aqui encerrando o nosso dia no período das 18 horas, a hora 1/10, o terceiro período de oração. E é com muita alegria que eu entro aqui dentro do seu lar, no seu dispositivo, no seu transporte, no seu carro, na sua casa, na sua TV, com muita simplicidade e harmonia, te fazendo um convite para fazer parte desse projeto Atos dos Apóstolos, aonde o nome do Senhor há de ser grandemente glorificado. Estamos no começo do canal, então aproveite para fazer parte, ser um dos pioneiros desse projeto maravilhoso. E vamos orar conosco. Porque esse período é o período profético, eu gosto de explicar bem, que eu me inspirei nas ações do profeta Daniel, que orava 3 vezes ao dia, e fui buscar os horários. A primeira oração que ele fazia às 9 horas da manhã, isso com propósito. E às 9 da manhã, ela é a terceira hora do judeu. E orava ao meio-dia, que é a sexta hora para o judeu, e orava às 18 horas, que é a hora 1/10 para o judeu. E assim o Senhor deu grandes vitórias, assim o Senhor concedeu grandes livramentos para ele e para todo o seu povo. Então, nesse momento, nós estamos construindo um projeto a qual o Senhor deu o nome de Atos dos Apóstolos, onde ele nos conduzirá a praticar os atos dos apóstolos, que ainda é bem desconhecido por muitas pessoas. Sabe-se da história, mas dos atos são poucos. Então já quero dizer aos irmãos que 3 colunas desta construção já estão prontas, aqui neste canal. A coluna de Mateus, o playlist de Mateus, a playlist de Marcos já está pronta, a playlist de Lucas já está prontinha, novinha e polida. E agora nós estamos no capítulo 4 do Evangelho de João, onde é a 4ª coluna e onde eu estou tendo um pouco mais de provações para que esta coluna possa ser erguida. Hoje foi um dia assim que vai ser um testemunho mais lá na frente, tá? Mas até aqui o Senhor me colocou diante desta câmera, onde nós iremos orar, iremos entregar este dia e continuaremos a construção dessa coluna, e iremos fazer uma festa no dia que ela ficar constituída, e iremos começar Atos dos Apóstolos com toda alegria e com toda a vontade de realizar a obra. Certamente o Senhor já tem mudanças para essa dinâmica, porque ela será feita de uma forma a qual os atos dos apóstolos serão evidenciados e o nome do Senhor será glorificado. Vamos orar ao Senhor. Nós oramos 3 vezes ao dia e dessa forma e desse momento não é diferente. Senhor Deus, nós aqui nesta hora nós oramos ao Senhor. Ó Deus, e colocamos diante de Ti as nossas vidas, colocamos diante do Teu altar a vida do meu lar, a minha vida, a vida da minha esposa, a vida da minha filha, das minhas filhas, dos meus filhos, e todos aqueles que fazem parte da minha parentela eu coloco diante do Teu altar. Coloco diante de Ti a vida dos meus irmãos, irmãs, mãe, tias, primos. Coloco diante do Teu altar os sobrinhos, todos aqueles que fazem parte da minha linhagem. E também assim apresento a linhagem da minha esposa, que o Senhor possa também estar dando livramento para o louvor do Teu nome. Sabemos que uma grande tempestade ela se levanta, grandes terremotos, grandes provações,
Nossa parte emocional ela é muito abalada, porque o nosso adversário ele é astuto, mas grande é o Senhor e poderoso é o Senhor para repreender todo o mal e transformar tudo isto em bênção. Por isso que nesta hora nós te pedimos que, desta vez eu acredito que nós vamos só ler a tua palavra, porque nós vamos beber da água da vida e ela é por si só a cura. Por isso nessa hora nós colocamos diante do teu altar os pais de famílias que estão voltando para o seu lar, que eles possam ser recebidos e que o lar possa estar em harmonia. Pedimos ao Senhor pela vida das tuas filhas, as esposas, as mulheres que cuidam do lar. Meu Deus, eu sei o que é cuidar de um lar. E o trabalho de um lar, ele é infinito. As tuas filhas, Senhor Deus, elas são, assim, supra-humanas. Não existe, acho que, um ser tão forte quanto a mulher. Acho que é por isso que o Senhor não fez ela de barro. O Senhor construiu ela da nossa costela, porque o osso é mais forte do que o barro. O barro quebra com mais força, com mais facilidade. E eu vou falar para o Senhor, meu Deus, eu vou tirar um momento, Senhor, para fazer uma playlist só com as mulheres da Bíblia, para que esse conhecimento possa chegar ao máximo de mulheres possíveis, para elas poderem entender o quão poderosas elas são diante do planeta, o quão grande poder e glória o Senhor as deu. Por isso, nesta hora, eu venho orar ao Senhor e te pedir ao Senhor por todas as mulheres do planeta. Que todos os irmãos não fiquem com ciúmes, mas nesta hora eu levanto um clamor e peço ao Senhor, dá porção triplicada, quadriplicada, 10 vezes mais sobre a vida das tuas filhas. Principalmente, Senhor Deus, aquelas que saem para trabalhar e voltam para o seu lar e muitas das vezes têm que cuidar da casa, cuidar do marido, ainda cuidar dos filhos e amanhã de manhã terem que acordar para ir pleitear o pão de cada dia. Eu assim coloco-as nas tuas mãos, Senhor, para que o teu nome venha a ser glorificado. Assim nós oramos ao Senhor. Eu te agradeço, Senhor Deus, pela minha esposa, que é a minha fortaleza diante de todas as coisas que acontecem por aqui. E peço ao Senhor que eu possa também ser a fortaleza da sua vida. Assim eu coloco a vida das minhas filhas também, que elas possam encontrar os seus maridos e os seus maridos a encontrarem e junto eles possam somar. E que os meus filhos possam ser também homens dignos de receber essas senhoras, essas senhoritas, para si e assim serem fortalecidos na tua presença. Assim eu oro ao Senhor, eu clamo a ti, em nome do Senhor Jesus, porque há poder no sangue do Senhor Jesus para limpar toda a iniquidade, todo o pecado e deixar com que isso fique limpo diante dos nossos olhos. Assim eu oro ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, agradecendo pela vida de todas as mulheres do planeta Terra. Que o nome do Senhor possa ser glorificado através dos louvores da tua filha e da vitória que elas vêm conquistando e vão conquistar muito mais, porque grande é o Senhor sobre a vida delas. Assim nós oramos, pedimos a autoridade do teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje, irmãos, nós teremos um fundo de leitura natural da natureza. Eu moro num lugar que é interior e aqui costuma chover muito. Primeiro, às vezes nós temos muitos animais, mas graças a Deus, não sei o que aconteceu, acho que um milagre. O Senhor ouviu o meu clamor nos vídeos passados e eles acho que acalmaram, né? O Senhor deu ordem aos anjos e os espíritos imundos se afastaram. Enfim, só sei que agora nós estamos no fundo musical, esse ruído aqui é chuva, tá? E aqui chove muito. É a nossa região aqui da Costa Verde, de Angra dos Reis, é o local que mais chove no planeta, depois da Amazônia. Glória a Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor
no livro de Mateus, no livro de Marcos, no livro de João, capítulo 4, que nos diz assim. Você com sua Bíblia pode fazer uso dela tranquilamente e seguir a leitura da palavra. João, capítulo 4, a mulher samaritana, a mulher de Samaria. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi para outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, onde Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se, assim junto da fonte. E era isto quase a hora sexta, ou seja, a hora sexta, meio-dia. Então estava quente naquele lugar. Certamente o Senhor estava morrendo de sede. Dá-me de beber a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse Jesus, dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele, uma fonte de água viva que salta para a eternidade. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus à mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai, mas vós adorareis o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que o que o adorem em espírito e em verdade. A mulher lhe disse, eu sei que o Messias, eu sei. E a mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhes, eu sou, louvado seja Deus, eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher, falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse alguma coisa.
Nenhum fez alguma pergunta: por que fala com esta mulher? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tinha feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele a ceifa e os ceifeiros. E entrando os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém, ele lhe disse, verso 31, a ceifa e os ceifeiros. Entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém, ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura algo de comer? Jesus lhe disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa, e o que ceifa recebe galardão, e junto do fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia com o que ceifa, ambos se regozijem, porque nisto é verdadeiro o ditado que é um que semeia e outro que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde não trabalhastes, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou, disse-me tudo quanto tem feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele, por causa da sua palavra. E dizia a mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Cura do filho de um réculo. E 2 dias depois, partiu dali e foi para a Galiléia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus receberam, vista todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia das festas, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. E havia ali um réculo, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele, e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o réculo: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus que lhe disse, e foi-se. E descendo ele, logo saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. E perguntou-lhe, pois, a que hora se achava melhor? E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus tinha dito: o teu filho vive, e creu ele, e toda a sua casa. Jesus fez esse segundo milagre quando ia da Judéia para a Galiléia. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Aqui, irmãos, nós tivemos um encontro com a mulher de Samaria, né? A mulher samaritana, onde existe um dilema teológico
muito grande, que nós não vamos entrar nessa questão da teologia. Mas os grandes historiadores dizem que os samaritanos são descendentes do povo de Ismael, que é filho da escrava da época de Jacó, né? Dessa época ali, quando eu fiz a divisão de Isaac, Jacó, né? Foi dessa época aí. Então, houve-se uma separação de Sara e da escrava. E ali se formou uma outra nação. Então, ramificou-se para esse outro lado, mas é um estudo que tem que ser específico. Mas, naquele momento, já o fulgor da ira entre essas nações, esses povos, já existiam. Os samaritanos não conversavam com os judeus. E muito menos um judeu conversava com uma mulher. Isso já por tradição de povos, né? Uma mulher sozinha, ela nunca era abordada por um homem judeu e vice-versa. Mas o caso ali não era um caso social, era o caso de salvação. Tanto é que é a hora do meio-dia, a hora de maior pressão, como eu tenho dito aqui há muitos dias, que esse horário da oração ao meio-dia, ele é um horário muito pesado, porque ele tem é um horário profético no planeta que abre muitas dimensões para muitas coisas, né? Abre muitas portas para muitas variações de muitas coisas, que nós podemos estudar mais lá para frente. Mas agora estamos numa construção de base, né? Então, na base, a gente vai usar matéria-prima mais pesada. Daqui a pouco nós vamos refinar um pouco mais o nosso entendimento bíblico. Mas o mais delicioso de tudo é o seguinte, que aquele poço foi cavado por Jacó. E Jacó é um homem que correu atrás da promessa. Ele queria ser o primeiro de qualquer jeito, ele nasceu com esse desejo de alcançar a bênção. Ele nasceu no calcanhar de Esaú e fez tudo até conseguir a bênção do pai dele. Então, existia um desejo no coração de Jacó de estar servindo a Deus. Isso Deus se agradou. Tanto é que tocou no ego dele, tocou na coxa dele, né, que fala da sustentação, né, do corpo do homem, e mudou o seu nome de Jacó para Israel, onde nós temos os israelitas, e aí os nomes foram sendo mudados aí. E a palavra fala que o Senhor Jesus, ele se assenta naquele poço ali, ele já conhecendo todas as coisas, ele sabia tudo e sabe tudo. Veio a mulher para tirar a água, pensando que esse homem tinha uma corda e poderia ajudá-la, né? E a palavra fala que não foi desse jeito. Pelo contrário, Jesus pediu água a ela. Ela falou, mas como eu vou tirar, né? Não é isso, né? Nossa vida não é assim. Muitas das vezes a gente é requerido alguma coisa, mas como é que eu vou fazer? Hoje eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou conseguir tirar a água deste poço? Eu não tenho corda e é fundo, mas a bênção está lá embaixo. Mas se eu tivesse intimidade, né, como diz o Senhor, se você conhecesse quem te pede água, você te daria, e ele, além de receber a tua água, ele te daria a água da vida. Então, hoje nós fizemos uma troca, né? Hoje o Senhor me deu da água da vida e até aqui eu estou. E a palavra fala que esta palavra, ela tocou o coração dessa mulher, que ela começou a falar, mas dizem que o Cristo está por vir e tudo, e o Senhor falou com ela assim, sou eu que falo contigo. Ela, meu Deus, Aí ele começou a profetizar, porque quando acontecem as manifestações, há também as provas. E Jesus falou com ela, ó, vai e chama o teu marido. E ela, a salvação, ela vem
procedente da honestidade e do desejo, né? Verdadeiro. Ela falou, olha, essa pessoa que eu moro com ela não é meu marido, não. Aí o Senhor logo falou, você disse bem, você foi verdadeiro, ele não é teu marido, tu já teve vários, não é? E vocês entenderam agora, lá no texto, lá atrás, que nós lemos do divórcio, por que o Senhor ali não repreendeu ela falando que ela estava amaziada e que ela estava amaldiçoada e que não era marido? Era marido sim, coabitavam. Então tem muitas coisas que nós vamos ajustar ainda neste canal. Isso aqui ainda vai ser pano para muitas túnicas, vamos dizer assim. E a palavra fala que ela recebeu da água da vida, o Senhor falou com ela sobre a eternidade, e ela voltou para a cidade gritando como as mulheres gritam, né? As mulheres têm um talento emocional muito grande de passar uma transmissão, muito diferente do homem. E ela espalhou aquela notícia, as mulheres têm facilidade de espalhar as notícias, né? Uma para outra, a ponto do Senhor ser constrangido a ficar ali em Samaria, e a ponto deles falar, agora nós não somente cremos porque a mulher disse, mas agora nós cremos porque nós temos visto e ouvido do próprio Cristo e nós cremos que és o Filho de Deus. Então essa é a obra do poço ali de Jacó, de Samaria. E a palavra fala dos ceifeiros, né? Irmãos, existe tempo para tudo nesta vida, né? E o Senhor é aquele que te envia onde você não trabalhou e traz aquele que não trabalhou aqui, e ali nós ambos retiramos frutos de um do lugar do outro, para que a soberba não suba no nosso coração. E logo em seguida, o Senhor, ele opera um milagre. Só um minuto. Isso, muito bem. Só que eu fiquei confuso aqui na palavra régulo. É a mesma coisa de um centurião, né? Se refere a um oficial de Herodes, né? Aquele centurião. Então eu estava fazendo confusão com outro milagre, aí eu quis comparar aqui na minha Bíblia, no digital, e pedir esse tempinho aos irmãos. Está aqui em João 4,49, né? Que é exatamente isso que nós estávamos lendo. E também está em João 4, 46, 54, referindo sobre este régulo. É um homem que tem autoridade sobre 100 pessoas e que era funcionário ali da corte de Herodes, né? Que dominavam aquela parte ali. E a palavra fala que este homem, ele ouviu falar das maravilhas do Senhor e pediu ao Senhor que fizesse essa bênção para ele. E o Senhor falou assim, eu faço. Tanto é que esse homem, em alguns textos, ele diz, Senhor, eu não sou nem digno que entres na minha casa. Basta uma palavra tua e o meu filho será curado. E o Senhor assim o fez. E o Senhor ali declarou uma bênção para ele. E naquele momento, perguntou-lhe, pois, a que hora se achava melhor? E disse-lhe, ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Ele perguntou, eu conversei com Jesus em certo tempo, ele falou que o meu filho estaria bom. Que hora que ele melhorou? Foi às 7 horas, né? O número perfeito que fala de salvação. Então, quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede de novo. Então, esta é a palavra do Senhor para nós, nesse momento, mais um pedacinho da edificação desta coluna
do Evangelho de João. E ficamos por aqui. Vamos orar encerrando e pedir ao Senhor que possa nos dar uma bênção, né, de hoje para amanhã, que o nome do Senhor possa ser glorificado nas nossas vidas. Senhor Deus, nós oramos ao Senhor e te agradecemos por tudo, por este fundo musical maravilhoso, Senhor Deus, da chuva. Ó Deus, que o som tem proporcionado para o momento da nossa leitura. É muito bom, é agradável, isso é muito interessante. O Senhor preservar o momento para nós podermos conversar com o Senhor. Porque sabemos que coisas maiores o Senhor tem a fazer. Que isso tudo seja para testemunho do Teu nome, para que o Teu nome venha a ser glorificado. Queremos colocar diante do Teu altar aqui todas as famílias que nós oramos. Pedimos ao Senhor que possa termos uma noite de descanso e alento na Tua presença. Se há uma causa, Senhor Deus, na justiça, o Senhor possa estar destravando. Se há alguma enfermidade, o Senhor possa estar curando. Se há alguma mágoa no coração, alguma tristeza, algum estresse, que o Teu Espírito Santo, ele possa estar operando a nosso favor. Assim nós oramos ao Senhor, te agradecemos por mais nesse momento, mais essa leitura da palavra, e te pedimos que possa despertar o interesse de muitas coisas que eu não entrei em detalhes, mas que o Teu povo possa perguntar e nós temos sabedoria do Espírito Santo para responder. Assim nós oramos, nós te glorificamos em nome do Senhor Jesus. Amém. E nessa hora eu me despeço com um abraço maravilhoso aqui no coração. E com humildade, como sempre, né, no coração, eu venho pedir que, se você gostou, você deixa o seu like, pode deixar o seu comentário, compartilha com quem você acha que deva ouvir uma palavra como essa. E venha fazer parte da nossa família, do nosso canal, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. A todos, a paz do Senhor Jesus, e que o Senhor nos abençoe, porque Ele é conhecedor de todas as coisas. Louvado seja Deus. Graças a Deus.